Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Flamengo 5, Fortaleza 0, um grande jogo do Flamengo, o time entrou ligado, concentrado, disposto, dinâmico, do início ao fim da partida, o que isso é muito importante, já que em alguns jogos o Flamengo oscila nessa disposição, nessa vontade de jogar. Então, desde o início, o Flamengo domina o Fortaleza praticamente não consegue passar do meio de campo, não consegue nos atacar, e a gente consegue fazer 5 gols no time que jogou mais para se defender. Então isso é importante, o Flamengo conseguir furar essas retrancas, O ponto-chave do jogo para mim foi a qualidade técnica do nosso ataque. Luiz Araújo jogou muito bem mesmo, 2 gols, assistência. O Bruno Henrique, que jogou mais uma vez de centroavante, se movimentou, procurou abrir espaço. O próprio Cebolinha, que começou jogando, nas oportunidades que teve, também foi bem. O Arrascaeta, mesmo tendo perdido uma chance clara, ele adianta um pouco a bola, mas fez o gol dele, deu assistência. Então acho que é um exemplo muito claro desse time do Flamengo. A nossa defesa sempre está jogando bem, sempre vai jogar bem. O meio de campo também produz. O Everton Araújo e Gerson, que jogaram de volantes, jogaram bem, tranquilo, inclusive ofensivamente. E a diferença em todos os jogos do Flamengo se o nosso ataque tiver numa noite inspirada, a gente tem grandes chances de ganhar de qualquer adversário. Agora, se os nossos homens da frente não estão num dia inspirado, aí a gente sofre. Aí é mais difícil da gente conseguir fazer os gols. Então, o Flamengo vai criando chances no primeiro tempo. Bruno Henrique, o próprio Arrascaeta, como eu já disse, tem uma chance clara. E o gol sai numa grande jogada do Léo Ortiz. Só para lembrar que o Tite deixou o Léo Ortiz no banco para o Fabrício Bruno jogar. Assim, bizarro. É sempre bom lembrar. O Léo Ortiz então pega uma bola, o time do Fortaleza todo atrás, todo depois do meio de campo. Então sobrou espaço para o Léo Ortiz infiltrar. Ele, com toda a sua categoria, infiltra, acha um passe de trivela, que o Arrascaeta domina e bate. Flamengo 1-0 no primeiro tempo, placar justo e pouco. Flamengo poderia ter feito até mais gols no primeiro tempo, devido ao volume de jogo e as oportunidades que teve. O Flamengo volta para o segundo tempo, e isso é importante também, essa questão que eu disse no início do episódio aqui. Manter a intensidade, manter a atenção, manter a concentração. A concentração é fundamental para a execução técnica, para a tomada de decisões. E o Flamengo não tira o pé, faz o segundo gol. Logo no início do segundo tempo, o Everton Araújo, numa boa jogada do Cebolinha, cruza, o Varela escora para ele domina com a esquerda, bate com a direita. Um bonito gol do Everton Araújo, que fez um bom jogo. A gente tem que ter paciência com esses meninos que vêm da base. O Everton Araújo, dentro do elenco, tem uma função importante. Claro que ele não é titular, o titular indiscutivelmente é o Pulgar, mas em alguns jogos, lesão do Pulgar, suspensão do Pulgar, ele é importante sim, pelo poder de marcação, e ele também com a bola, que a torcida do Flamengo, nós, às vezes somos muito impacientes com alguns jogadores, sabe? E eu me coloco nessa análise aí. O Everton Araújo tem o que evoluir, cara. Claro que ele não é nenhum cracão, aqueles 5 craque, mas ele consegue jogar, consegue acertar bom passo. O problema é que o moleque vem da base, Maracanã lotado, ele erra um passe, erra 2, a pressão vem. Aí ele fica com medo, certo? Mas fez um bom jogo, espero que ele tenha pegado confiança para não só marcar, mas também sair pro jogo como ele tentou sair ontem, achou alguns bons passes e foi premiado com um belo gol.
E o Flamengo continua, cara. O Fortaleza não consegue sair para atacar a gente devido à marcação do Flamengo. Marcação alta encaixada, linha defensiva alta. Então o Flamengo sufoca o Fortaleza, que é um time treinado há 4 anos pelo Vojvoda, que é um bom técnico, mas não conseguiu levar risco para o gol do Rossi. E como eu disse, o Flamengo continua. Faz um com a Arrascaeta, no início do segundo tempo faz 2. Em nenhum momento a gente percebe assim que o Flamengo quer cozinhar o Galo, deixar o tempo passar. Não, continua com intensidade, até que numa boa jogada também, o Bruno Henrique faz uma diagonal, chuta, o goleiro rebate, o Arrascaeta inteligentemente rola para trás, o Luiz Araújo vem entrando na entrada da área, chuta, Flamengo 3-0. Aí o Flamengo não tira o pé, o Felipe Luiz faz as substituições, coloca Michael, coloca Pedro, né? Tira Bruno Henrique, tira Cebolinha, Michael e Pedro, e coloca o Pulgar também. E justamente o Pulgar começa o terceiro gol, o quarto gol, um lançamento muito bom para o Varela. O Varela, aproveitar para falar logo do Varela, vem fazendo bons jogos. Ontem fez uma partidaça, inclusive ofensivamente, né, que era uma vantagem que o Wesley tinha sobre ele, que o Wesley consegue, né, ou conseguia chegar muito mais ao fundo, na linha de fundo, em velocidade, nas costas da defesa, do que o Varela. E ontem eu percebi que o Varela jogou adiantado, era o lateral direito espetado, da mesma forma que o Wesley joga, e conseguiu achar alguns espaços jogando dessa forma, inclusive, né, que para mim é o gol mais bonito do Brasileirão até agora. Começa com uma jogada do Pulgar, que está saindo, né, no meio dos zagueiros, acha um ótimo lançamento para o Varela na ponta direita. O Varela tem um domínio muito bom, domina a bola certinha e para mim faz um cruzamento perfeito. Lá da direita, uma bola de curva, né, em arco, fazendo arco, e encontra o Michael fechando pela ponta esquerda. O Michael consegue pegar de esquerda um belíssimo gol do Flamengo. Então 4-0, placar sacramentado, 64 mil pessoas no Maracanã. Assim, acho que até que enfim, né, a diretoria viu que é muito mais vantajoso em todos os sentidos. Diminuiu um pouco o preço do ingresso, mas encheu o Maracanã para ganhar na quantidade de gente. E também para, o Maracanã lotado empurra a gente a outro astral, né? Aí o Flamengo continua nessa mesma toada, não tira o pé, atacando ali. O Flamengo conseguiu contra o Fortaleza atacar pelas pontas, atacar com bolas longas, como foi o que eu acabei de falar agora, o gol do Michael na jogada do Varela e do Pulgar, bola longa. Conseguiu tabelar pelo meio. Então é importantíssimo essa variedade de formas de atacar diferente que o Flamengo tem. Porque vamos encontrar no Brasileirão times que vão jogar fechadinho contra a gente. Então se a gente tiver só um jeito de jogar, só um jeito de atacar, fica fácil de ser marcado. Mas o Flamengo do Felipe Luiz, principalmente no Brasileirão, consegue formas diferentes de atacar o adversário. E para terminar, numa ótima jogada do Pedro, para quem fala que o Pedro não tem intensidade, que o Pedro recupera a bola do volante do Fortaleza, leva na força, vem 2 marcar ele dá um calcanhar fantástico, e o Luiz Araújo, muito inteligente, assim, muitas vezes quando sai contra-ataque 2 contra 1, o homem que está com a bola, o jogador que está com a bola, se sente na obrigação de dar o passe. Então, no caso, ontem, quando o Luiz Araújo recebe o calcanhar do Pedro, ele parte 2 contra 1, tinha o Michael realmente aberto. Só que o marcador do Fortaleza comete um erro, assim. Ele tenta fechar o passe do Luiz Araújo pro Michael. Nisso, abre o gol pro Luiz Araújo. O defensor, quando está numa inferioridade numérica, ele tem que marcar quem está com a bola. Então, 2 contra 1, o jogador do Fortaleza tinha que ir
no Luiz Araújo. Só que não, ele vai, fecha a diagonal, fecha o passe em diagonal, abre para o Luiz Araújo. Aí que é importante a confiança de qualquer jogador. O Luiz Araújo fez um bom jogo na Libertadores, fez um bom jogo contra o Fortaleza. O cara pega a bola no contra-ataque, ele tá com confiança para chutar. E ele vai com a canhotinha muito bem, cara a cara com o goleiro, coloca no canto. Flamengo 5-0, fora o total domínio absoluto do jogo contra o Fortaleza. Então, assim, esse Flamengo que joga o Brasileirão dá gosto de ver, né? Aproveitando para falar logo, né? Que o jogo do Fortaleza foi um jogo que todo mundo viu, foi um domínio, foi um massacre nosso. Hoje saiu o sorteio da Libertadores, Flamengo e Inter. É só daqui a 2 meses, muita coisa pode mudar para os dois times, no caso, né? O Flamengo aí vai vir o Jorginho, que eu tô bastante esperançoso no Jorginho, que eu acompanho os jogos lá do Jorginho. É um segundo volante que pode nos ajudar muito no lugar do De La Cruz ali. E o Inter, que não vem bem no Brasileirão, mas daqui a 2 meses os caras podem estar bem ou podem estar mal, mas estou confiante. Principalmente se o Flamengo conseguir jogar na Libertadores, que vem jogando no Brasileirão. E na Copa do Brasil nós vamos pegar o Atlético Mineiro, esse aí, medo nenhum, já é freguês nosso, tranquilo. E com essa vitória de 5-0 sobre o Fortaleza, o Flamengo vai viajar para a Copa do Mundo de Futebol da Clubes na liderança, já que o Palmeiras, como eu já esperava, não iria vencer o Cruzeiro, já que o Palmeiras não consegue vencer os times de ponta da tabela. Então o Cruzeiro faz 2-1, Flamengo vai viajar líder, 24 pontos, Cruzeiro e Bragantino 23 e o Palmeiras 22. É importantíssimo, assim, você tem que ser líder na última rodada, fato. O campeão é o líder na 38ª rodada. Mas para o Flamengo, né, a expectativa que tem desse time, a pressão que muitas vezes a imprensa faz para botar pressão mesmo no time, de sacanagem. Então se o Flamengo vai para essa Copa do Mundo aí 3, 4 pontos atrás do Palmeiras, já era outra pressão. Então conseguimos tirar os 4 pontos que a gente tinha para o Palmeiras, colocamos 2, então tiramos 6 pontos do Palmeiras em 2 rodadas, perfeito. E agora é ir para esse Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que, para ser sincero, acho que o Flamengo não tem chance nenhuma, nenhum time da América do Sul. Se o Flamengo não tem chance, muito menos os outros aqui do Brasil. Palmeiras, Fluminense, Botafogo, inclusive da Argentina, River Plate, por exemplo, não tem, cara. O futebol que se joga na Europa é outra coisa, certo? Mas é importante o Flamengo ir divulgar a marca, receber um bom dinheiro, preparar mais um time para as pedreiras que vem aí, o Brasileirão, né? Já estamos chegando próximo ao final do primeiro turno, Copa do Brasil vai afunilar, Libertadores nem se fala, então acho que é importante para isso. Claro que a gente vai torcer para o Flamengo fazer uma boa campanha, quem sabe longe, tudo é possível. Mas sendo bem realista mesmo, assim, pé no chão, não sei como que os times da Europa vão encarar esse Mundial, até porque acabou o calendário deles. Não sei se eles estão treinando ainda para esse Mundial, como é que vai ser as férias deles, mas isso não importa. Mas acho bem difícil qualquer time da América do Sul conseguir chegar bem longe nesse torneio. Mas o que importa pra gente o Flamengo é o atual líder do campeonato brasileiro, vem jogando muito bem no Brasileirão. Na Copa do Brasil também vai começar agora para valer contra o Atlético Mineiro. E na Libertadores é só o time virar a chavinha da Libertadores como joga o Brasileirão. Se o time conseguir entrar em campo com a determinação, com a concentração, com a vontade que entra em qualquer jogo do Brasileiro, a gente vai conseguir chegar bem longe na Libertadores. Só para terminar, como não pode deixar de passar a questão de como que a imprensa analisa os jogos do Flamengo.
Vi um pedacinho hoje do programa lá do Sport TV à tarde. E assim, ontem à noite também vi. O Flamengo ganhou de 5-0 do Fortaleza. Mas o Fortaleza também não tá jogando nada. O Fortaleza tá jogando nada. Ok. Qual time que conseguiu meter 5-0 no Fortaleza? Já que o Fortaleza não vem jogando nada, que é uma verdade. É verdade. O Fortaleza ainda não se encontrou no Brasileirão. Mas é um bom time. O Vojvoda tá lá há 4 anos. Por que nenhum outro adversário conseguiu golear o Fortaleza com a facilidade que o Flamengo conseguiu? O comentarista do jogo ontem, o Lino, ele estava extremamente nervoso com o técnico do Fortaleza, um absurdo a escalação do Fortaleza. Tipo assim, pô, o Flamengo meteu 5 no Fortaleza, ninguém meteu. O Flamengo meteu 6 no Juventude. O Flamengo meteu 4, algum time fez 4-0 no Corinthians. Então assim, pra gente, eu gosto de falar isso só pra gente ficar sempre alerta, com cuidado com o que a gente vai ouvir sobre o Flamengo. É bom a gente ver os jogos, ver as mesas redondas, os comentários, mas tirar a nossa própria conclusão. Então eu queria ter perguntado lá pro programa do Rizek. Foi no domingo à noite, tem um programa lá que eu vi. Depois da rodada começa um programa dele com Denilson, Felipe Melo, Eric Faria. Eu queria ter podido ligar para lá e perguntar, tudo bem, já que o Fortaleza é essa porcaria toda que vocês estão falando aí, por que ninguém conseguiu ganhar de 5 deles até agora? Com a facilidade que o Flamengo fez, o Flamengo poderia ter feito 6, 7. Então, né? É sempre quando é o Flamengo quando ganha, sempre tem um porém. O adversário é muito fraco. O juiz deu um pênalti que não existiu. Mas não sei o que lá. Então não, o Flamengo ganhou com domínio absoluto do Fortaleza, apresentando até agora, o melhor futebol do brasileiro. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço, até a próxima.